quero chamar o Jordi para conversar, porque ele disse que a ONU, algumas entidades, né, supranacionais, elas têm alguns objetivos e algumas metas. Eu queria saber de você por que, na verdade, qual que é o objetivo dessas organizações em incentivar a discussão não, a imposição da ideologia de gênero. E se há alguma relação entre gênero, aborto e governos totalitários? Eu quero agradecer a pergunta, é uma pergunta bem esclarecedora e que dá para aumentar um pouco a palestra que eu preparei. Como tinha um tempo tão exíguo, eu tive que ser um pouco mais comedido. Bom, existem algumas teorias, né, a respeito dos propósitos dos globalistas, mas é certo que muito tem se falado a respeito, a princípio, do controle populacional, como bem destacou a Andrea. Ela destacou a respeito do controle populacional, e óbvio que o aborto, isso é evidente, isso daí estimula o controle populacional. A questão do gênero também, já que se há pessoas que se identificam com um determinado gênero e tem uma relação heterossexual, vamos supor, as pessoas transgêneros, elas não reproduzem. Então, um controle populacional. E o controle civilizacional, isso eu já ouvi até na conferência queer, o seminário queer que teve em São Paulo, uma das palestrantes falando a respeito disso, que a teoria queer, ela preza pelo controle civilizacional. E os globalistas, eles têm também esse objetivo, porque quem já ouviu um pouco sobre nova ordem mundial sabe que até mesmo um exemplo, para trazer um exemplo, a União Europeia foi um exemplo fracassado de um governo, digamos, de escopo maior do que um escopo de nação. O que nos faz obedecer a um governo é o nosso sentimento de pertença a uma nação, é um sentimento de que temos ali aqueles valores que nos unem como povo, como nação, e os ditames desse governo estão de acordo com a nossa cultura. E quando há um governo de ordem mundial, digamos assim, e que ele quer fazer ditames que são homogêneos, mas nós temos uma cultura heterogênea, e isso é evidente, cada país tem a sua cultura, que é bem diversificada, é difícil de fazer com que as pessoas elas sejam subservientes ou que obedeçam a esses ditames. Então, é necessário fazer essa redefinição de valores de uma nação, fazendo valores globais, uma ordem global, essa pasta cinzenta em que vai ser comum para todos, e assim redefinir os rumos da sociedade, ditar os rumos da sociedade. Acho que a primeira era essa, né? A questão dos globalistas e com relação ao gênero. E qual era a outra questão que você havia questionado? Sim, já destaquei sobre isso. E governos ditatoriais. Não, o que eu enxergo é que os países que adotaram o gênero, como lá nos nórdicos, e que também isso vem sendo muito pressionado aqui no nosso governo, é uma forma de ditadura, isso é um totalitarismo. Como já disse outro palestrante, que foi até o deputado, na Suécia, os pais que não concordarem com o ensino de gênero para os alunos, para os seus filhos, eles podem perder a guarda de seus filhos. Isso vira realmente uma imposição de levar essa teoria, que não há uma comprovação científica, não tem, como muito bem destacaram os outros palestrantes, é uma ideologia porque é uma teoria, é uma ideia abstrata, não tem comprovação científica. Então o que eles fazem é, na verdade, fabricar uma verdade. Eles usam o campo da sociologia, da antropologia, que são ciências, colocam isso como se fosse algo, eles chamam até de categoria analítica, como se fosse uma grande verdade, fabricando essa ciência,
E a gente tem que aceitar, como se fosse realmente um avanço da humanidade, fosse um avanço da natureza. E a gente sabe que não é assim, não há nenhuma comprovação biológica nesse sentido. E o que realmente vale para a nossa sociedade, para a humanidade, é a biologia, é a natureza. Então, digamos sempre que é uma ideologia, isso deixa eles realmente frustrados, deixa eles pé da vida. É que nem aquele apelido que a gente não gosta quando é criança, né? Eles colocam o apelido, você fica pé da vida, o apelido pega. Ideologia de gênero foi o apelido que eles levaram e ficam realmente muito bravos, e tem que ser chamado sempre assim, uma ideologia, porque não é uma teoria abstrata, não tem comprovação científica. Jordi, tem não é uma pergunta para você, mas acho que estão te ensinando as paciência aqui. Ó. Jordi, você usa o X em quase todas as palavras, tem tudo com X. Você já está poluído pela ideologia de gênero? Ou você é um infiltrado? Não precisa responder. Quer responder? Pode ser. No caso, eu uso muito X, mas eu também tenho Y, né? Não sou infiltrado não, você é o carioquês. Eu vou tentar ser mais polido futuramente para tentar ter uma linguagem mais prazerosa para os ouvidos de vocês. Ontem eu estava até conversando com o pessoal de Londrina, eles me questionando a respeito do meu sotaque. Para nós do Rio, o sotaque de vocês é que está errado, não, que está certo. Valeu. Vou direcionar a próxima para o Felipe Barros. A Valéria Nascimento questiona: sou mulher, mãe, tenho 3 filhos e me vejo obrigada a ensinar meus filhos a se protegerem das coisas e ideologias que são ditas aos meus filhos na escola. Sempre ensinei que o respeito às outras pessoas, sejam elas como forem, é primordial, mas não me sinto respeitada pelos ensinamentos que contradizem os valores que passo aos meus filhos. Dizem que não respeitamos, mas são eles que não respeitam os meus direitos de mãe. Como agir com esses professores? Antes de responder diretamente essa pergunta, só fazer um contexto sobre ela. Historicamente, os direitos humanos foram criados como uma garantia do cidadão ante a ação do Estado, ou seja, os direitos humanos inicialmente foram concebidos como uma limitação do poder do Estado. Olha, Estado, você pode vir até aqui, depois disso são os direitos individuais, você não pode interferir na minha vida privada. Posteriormente, o conceito de direitos humanos foi deturpado, os marxistas perceberam que os proletariados não estavam interessados na tal da revolução que o Marx falava, e eles então tiveram que achar uma nova classe revolucionária. Os marxistas passaram então ao que o Marx chamava de lumpenproletariado, a defender as ditas minorias, ou pelo menos a dizer que defendem, porque nós sabemos que eles só dizem que defendem essas minorias, na prática não defendem. E nesse sentido, de direitos individuais, direitos humanos como uma garantia para o cidadão, uma garantia das pessoas ante a ação do Estado, é justamente as famílias detentoras de direitos que historicamente sempre foram a entidade, aquele grupo de pessoas que limitam arbitrariedades por parte do Estado e de seus agentes. Você concede direitos às famílias como direitos humanos e nesse sentido você protege os indivíduos contra a arbitrariedade do Estado e de seus agentes. Tanto é assim que o artigo 12 do Pacto São José da Costa Rica estipula que os pais têm direito a que seus filhos recebam educação moral, religiosa e sexual que esteja de acordo com as convicções dos pais ou responsáveis. Isso é um tratado de direitos humanos ratificado pelo nosso Congresso Federal e que o STF já decidiu que tem status supralegal. Ou seja, tem a nossa Constituição Federal, logo em seguida os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil e depois as nossas outras legislações. Então, isso é pacificado, isso é direitos humanos. Você conceder direitos às famílias, garantir direito às famílias, colocar as famílias como detentoras de direitos, é a principal ação contra a arbitrariedade do Estado e de seus agentes.
Neste sentido, respondendo diretamente à pergunta, o que nós podemos fazer a respeito ou em relação a esses professores que desrespeitam os direitos humanos, os direitos das famílias, é processar os professores que desrespeitam esses direitos. Porque nós não precisamos criar direitos novos. Isso já está na lei. As famílias têm o direito de que seus filhos recebam educação moral, religiosa, sexual, que estejam de acordo com as suas próprias convicções. Nós temos que fazer valer a lei. Se o Ministério Público fosse mais atuante, se o Poder Judiciário fosse mais atuante, se todas as nossas entidades já criadas fizessem valer a lei, isso não estaria acontecendo mais no nosso país. Porque isso já faz parte, as famílias têm os seus direitos e nós precisamos preservar esses direitos. Então, o caminho que eu sempre falo é esse: processar. Obrigado, Felipe. Próxima pergunta eu vou direcionar para a Flávia, Heloísa Nascimento. Tendo em vista toda a falácia construída no meio acadêmico a respeito da ideologia de gênero, que postura devemos tomar em sala de aula, do ensino fundamental à universidade? Como o estudante pode contribuir nessa, entre aspas, guerra? Olha, como ensino fundamental é mais complicado porque a gente ainda é muito refém da autoridade do professor. Mas creio que se uma criança ela é bem instruída em casa, óbvio, você não vai desrespeitar professor algum, mas se você tem alguma formação e você sabe lidar com isso de forma, posso me posicionar, mas não vou me queimar a ponto de me sacrificar dentro de sala de aula, vão me perseguir, vão fazer algum tipo de retaliação. Isso na universidade eu acho que é até mais frequente, porque assim, eu cursei jornalismo aqui na UEL. Bom, o UEL é cobra criada da esquerda. Boa parte dos sociólogos lá de dentro já vieram aqui na Câmara, inclusive, e disseram muito a respeito da ideologia de gênero, fizeram toda essa tentativa de diferenciar gênero e ideologia de gênero como se fossem coisas distintas e não tivesse malefício algum em tal ideologia. Mas assim, é fato, se você se pronunciar lá dentro como de direita, como sendo de valores conservadores, ou se você tem alguma crença, você vai ser massacrado. Sair de lá com muito poucos amigos ou nenhum, óbvio. Ou você vai ter sangue frio para isso, o que foi meio idiota, porque né, a gente pode ter amiguinhos diferentes, mas pode ficar no low profile, tentar ouvir a galera, não bater tanto de frente, mas dentro de sala de aula eles vão te bater com esse tipo de conceito. Que nem tem uma amiga minha que ela faz psicologia e esse tipo de literatura e de teoria vem muito forte porque o que ela vai estudar? Ela vai ter que estudar por fora, do contrário, essa vai ser o tipo de conteúdo que ela vai estar passando dentro da clínica. Como que ela vai fazer isso? Imagina, vai ser uma discípula de Money misturada com Freud, com Jung e outras coisas. Então, assim, saber deslizar no meio acadêmico de forma que você não seja marcado, porque senão você vai se prejudicar lá dentro. Mas, às vezes, se um professor, se alguma autoridade lá dentro falar alguma coisa, eles vão atacar a igreja, eles vão atacar a direita, eles vão te dar recortes de jornal, lá em jornalismo. Veja, era o demônio e, sei lá, Carta Capital, a Bíblia. Então, você pode se posicionar, mas ser esperto o suficiente para não criar disso uma crise pessoal com determinados indivíduos, especialmente professores que são do Sindicato de Jornalismo de Londrina. Então, sei lá, é jogo de cintura mesmo. Sangue frio também. Bom humor. Ou sangue frio ou enfrenta, então. Tirania. Estados Unidos. Obrigado, Flávia.